Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou criador da linguagem de programação AI Scripter. Tá? Nessa aula de hoje eu falarei sobre o comando getPad openprogs, getPad openprogs. Tá? Então esse comando, getPad openprogs, né, ele é um comando que permite listar na memória do sistema os caminhos dos programas que estão em execução no momento. Tá? O que seriam os caminhos dos programas? Seriam as pastas, né? Seriam os endereços das pastas onde os arquivos de programas estão armazenados. Tá? Então, na lista, geralmente no sistema operacional Windows, né, os programas ficam numa lista quando eles são todos executados. Né? Eles ficam numa lista na memória e geralmente você tem lá nessa lista os títulos dos programas, né? E também você tem os nomes dos arquivos dos programas que estão relacionados a eles, né? São arquivos com nomes executáveis, tá? Para exemplificar, eu poderia até mostrar aqui agora, acho que eu vou mostrar aqui a lista de tarefas do Windows. Vamos ver, ó. Nós temos aqui um programa no Windows chamado gerenciador de tarefas, né? Que eu estou abrindo aqui agora. Veja, nessa janela, o gerenciador de tarefas ele mostra todos os programas que estão abertos no momento no computador. Veja que eu tenho aqui uma lista, né, de programas abertos aqui. E aqui eu tenho os títulos desses programas, tá certo? Mas se eu utilizar aqui uma outra aba deste aplicativo do Windows, se eu for aqui numa outra aba, aba detalhes, né, clicarei lá em cima agora onde estou com o mouse, veja, na aba detalhes. Na aba detalhes eu tenho sim os nomes, né? Eu tenho aqui os nomes dos programas mesmo. Veja que eu tenho vários arquivos com a extensão .exe, ponto executável, né? São arquivos executáveis, olha, arquivos de programas, tá? No Windows, não é certo? Então eu tenho vários programas abertos aqui carregados, uma lista enorme. E é essa lista de programas, né, que o comando getpad openprog, né, desculpe, getpad openprogs, é isso que esse comando retorna aqui para mim, certo? E ele aceita um parâmetro, que é, né, então se eu colocar aqui um parâmetro, se eu colocar, por exemplo, aqui o número 50, significa que eu listarei esses nomes de programas, né, que ficam na memória do computador, a partir da unidade de memória de número 50. Estou dizendo para ele aqui o seguinte, olha, comece a mostrar para mim, né, a lista de programas a partir da unidade 50. Então, a partir daqui, ele vai mostrar na 51, na 52, na 53, a lista completa de todos esses programas que nós temos aqui, ó, no gerenciador de tarefas do Windows aqui, que está aberto aqui para mim, tá vendo? Nessa lista. Todos esses nomes de arquivos de programas serão listados por esse comando, então, aqui, ó, getpad openprogs, tá certo? Mas esse caso, veja, ele não retornará para mim os nomes dos programas, na verdade, né? Se eu falei isso, me desculpe, né? Na verdade, ele não retornará. Existe um outro comando, que é um outro comando que nós temos no sistema, na linguagem iScripter, que retorna, né, na verdade, os nomes dos programas, que são esses nomes aqui. E esse comando é o getNameOpenProgs, que não é o objetivo dessa aula, né? O objetivo dessa aula é o getPad openprogs. Então, qual é a diferença? O getPad openprogs, como eu já falei, ele não retorna o nome dos programas, ele retorna, na verdade, o caminho desses programas, que seriam as pastas onde eles estão armazenados fisicamente. Né? Então, na verdade, aqui, ó, no próprio gerenciador aqui de tarefas, deixa eu ver se nós temos os caminhos. Não, nós não temos os caminhos das pastas aqui. Eu pensei que nós teríamos aqui. Então, o Windows aqui no momento não está mostrando para mim. Deve existir uma forma de mostrar isso, com certeza. Não é o caso aqui, tá certo? Então, fecharei aqui o meu gerenciador de tarefas. Né? Retornaremos, então, somente aqui ao editor de códigos da inteligência computacional. Então nós temos aqui o seguinte, ele retornará então para mim, como eu já disse, né, os caminhos daqueles programas que eu acabei de mostrar, da lista de programas, os caminhos, as pastas, né, certo? Se você quiser saber mais também sobre unidades de memória, gerenciamento de memória na linguagem AI Scripter, por favor procure lá no canal da Inteligência Computacional, no canal do YouTube, outros vídeos onde eu explico mais sobre os tipos de memória e o gerenciamento de memória. Aí você compreenderá mais sobre as unidades, caso você tenha dúvida sobre unidades de memória na linguagem scripter, tá certo? Então aqui, vamos fazer uma experiência, tá? Eu reduzi o tamanho do código aqui um pouquinho, eu já tenho aqui um código preparado, tá? Vamos fazer, diminuirei o tamanho da fonte aqui. Acho que eu estou diminuindo demais, deixa eu ver aqui, diminuir um pouquinho mais. Expandirei a minha área de código aqui, ó. Se eu clicar então nas setinhas que estão ao meu lado direito aqui do editor de código, veja, se eu clicar na setinha para cima, eu consigo expandir a área de código. Se eu clicar na setinha para baixo, consigo reduzir, tá? Expandirei aqui, né? Vamos ajustar esse programa que eu tenho aqui no momento, tem um programinha aberto aqui então, né? Vou reduzir aqui
minha área de código. Então veja que eu tenho aqui um programinha. Esse programinha fará o que para mim aqui? Né? Ele mostrará para mim a lista dos 5 primeiros, ele mostrará os caminhos dos 5 primeiros programas que estão carregados e estão em execução na memória do computador no momento, certo? Ele listará esses programas então ele listará, desculpe, os caminhos desses programas através do comando getPad openprogs, a partir aqui da unidade de número 50, unidade de memória, né, porque estou dizendo para ele que a partir da unidade de memória de número 50, eu quero listar, armazenar, listar e armazenar na memória os caminhos dos programas que estão em execução, tá certo? No caso aqui ele retornará de todos os programas, né, que estão em execução na memória, os caminhos de todos os programas, né, no caso as pastas, né, como eu já disse, onde estão armazenados esses programas, tá certo? Só que aqui eu teria que fazer uma pequena correção. Veja, no meu comando mains aqui embaixo, que é um comando que mostra uma mensagem na tela, ele mostrará para mim os nomes, como eu já disse, dos 5 primeiros caminhos de programas que estão em execução. Tá? Só que eu teria que trocar aqui as referências de memória. Veja que eu estou dizendo para ele mostrar para mim da 10, né, a partir da 10, da unidade de memória 10 até a unidade de memória número 14. Mas eu estou dizendo aqui no comando getPad openprogs que eu quero listar a partir da unidade de número 50. Então isso aqui embaixo, né, isso aqui que eu fiz no comando mains aqui está errado. Eu tenho que ajustar as referências das unidades de memória. Então é a partir, não a partir da unidade 10, e sim a partir da unidade 50, certo? E a partir daqui, consecutivamente, né, eu começarei a exibir, eu exibirei o conteúdo da unidade consecutivamente e sequencialmente. A unidade de memória 51, a unidade de memória 52, 53 e 54. Agora está correto. Veja que ele exibirá para mim, então, da unidade de memória 50 até a unidade de memória 54, ele exibirá, né, os caminhos dos programas, de alguns dos programas que estão em execução na memória. Como eu já disse, ele retornará os caminhos das pastas onde estão armazenados esses programas fisicamente, tá certo? Executaria o programa aqui então, reduzirei a área de código, tá? Executaria o programa, e vamos ver se ele mostra para mim isso realmente na tela. Veja que também teremos uma pausa de 3 segundos aqui antes do processamento ser iniciado, tá? Já que eu coloquei um comando prog, pause segue aqui em cima. Estou dizendo para ele aqui, ó, pause por 3 segundos antes de iniciar, né? É isso que ele fará aqui, tá bom? Clicarei aqui no botão executar, lá na parte superior da minha tela, do meu editor de códigos, né, onde estou com o mouse aqui, ó. Tá? Clicarei no botão executar, lá em cima. E vamos aguardar que ele mostre, então, né, a lista de caminhos. Vamos ver. Cliquei no botão Yes, vamos aguardar. Então veja que ele retornou aqui para mim uma janelinha, onde ele mostra aqui, nessa janela de mensagem, nessa caixinha de mensagem, ele mostrou para mim o caminho dos programas, veja. Claro que ele mostra não somente os nomes dos caminhos, mas também os nomes dos programas, né? O nome dos programas e o caminho completo deles. Veja que ele mostra aqui, ó, né, o caminho das pastas onde eles estão armazenados, bem como os nomes dos próprios arquivos, tá certo? Veja que ele mostrou Windows System 32, ele trouxe aqui, inclusive, né, nomes de programas que fazem parte do sistema operacional Windows, que são usados pelo Windows, né, tá certo? Se ele poderia continuar a listagem, retornando inclusive os programas que eu também estou usando aqui no computador nesse momento, tá? Confirmarei com o botão OK. Então, é isso que eu tinha para mostrar hoje aqui, tá? O comando getPad openprogs, que retorna então a lista de caminhos, né, de pastas, lista dos caminhos, as pastas dos programas que estão em execução no sistema, tá? Existem várias formas de aplicar esse comando, né? Existem diversas aplicações. Eu não tenho como citar aqui porque, como eu disse em outros vídeos, né, algumas coisas são muito relativas ao projeto do programador, né? Então, se você for um programador AI Scripter, isso dependerá muito, né, o uso desse comando dependerá muito dos objetivos do seu projeto, do tipo de robô que você estiver desenvolvendo, do problema a ser solucionado, e aí você terá ou não necessidade de usar esse comando para algumas finalidades, tá certo? Então, muito obrigado, isso que eu tinha para falar na aula de hoje, e até a próxima.